Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Dr. Benigno Novo, advogado, mestre, doutor em Direito Internacional. E hoje estamos dando início a uma série com o tema Licitações e Contratos Administrativos. Inclusive, aqui nos cards acima, você pode estar tendo acesso a outras séries já produzidas pelo canal. Vamos lá? Estamos dando início hoje à série Licitações e Contratos Administrativos. O primeiro vídeo. Então, vamos aqui. Nós dividimos o curso em 3 partes. A primeira parte, licitações, que vamos ter o capítulo 1, conceito de licitações, os princípios que regem o procedimento licitatório, as modalidades, tipos e fases. Na segunda parte, nós vamos ter a inegibilidade de licitação. E aí no capítulo 1 vamos ter inegibilidade. No capítulo 2, contratação direta por inegibilidade de licitação. Na parte 3, nós vamos falar sobre os contratos administrativos. Conceito e características, modalidades e conteúdo. Então, vamos dar início. Vamos entender o que é licitação. Licitação é um procedimento administrativo onde a administração pública, direta e indireta, obtém a proposta mais vantajosa, assegurando igualdade de condições aos que participem do certame, visando a celebração do contrato administrativo para promover os interesses da coletividade. Então, primeiro nós vamos ter o que é a licitação. Após o processo licitatório, é que nós vamos ter o que? O contrato administrativo. A Constituição Federal estabeleceu como regra geral a licitação como instrumento adequado para a contratação do poder público e, somente em casos excepcionais, a administração pública está autorizada a firmar contratos administrativos sem licitar. Então, a regra geral é licitar. Não licitar é a exceção. O procedimento administrativo da licitação deve ser realizado coadunando-se perfeitamente com a legislação infraconstitucional e com o edital para que não haja violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Lá nós vamos estudar os princípios que regem o processo de licitação pública e lá nós vamos ter o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É de se analisar que nos contratos administrativos ficará a critério da administração exigir a apresentação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Esta previsão encontra guarida na Lei de Licitações, que especificou como modalidade de garantias caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória e fiança bancária. Quanto à duração dos prazos do contrato administrativo, cumpre observar que estes não poderão, salvo exceções expressas na Lei de Licitações, ser firmados por tempo indeterminado, estando a vigência do contrato adstrita ao crédito orçamentário. Prevê ainda a legislação em comento a possibilidade de prorrogação do contrato nos prazos de início de etapas de execução, nos prazos de conclusão e nos prazos de entrega. Então, os contratos administrativos, eles buscam, na maioria das vezes, a satisfação do interesse público. Então, já que a licitação ela está dentro da administração pública, dentro do direito administrativo, na maioria das vezes, a satisfação do interesse público são dotados de cláusulas exorbitantes e contêm em seu bojo cláusulas de cunho obrigatório. Os contratos administrativos não podem ser considerados mera formalidade, devendo ser rigorosamente cumpridos e formalmente editados pelos órgãos da administração pública. Então aí é a introdução para que vocês tenham noção do que é licitação e o que são os contratos administrativos. Então agora na primeira parte nós vamos novamente conceituar o que é licitação. Licitação é o procedimento obrigatório a ser utilizado pela administração pública para realizar as suas contratações.
sejam as aquisições de bens e serviços ou as alienações. É regido principalmente pela Lei Federal número 8.666/93, a chamada Lei de Licitações e Contratos, e a Lei Federal 10.520 de 2002, a chamada Lei do Pregão. O ato convocatório, edital ou convite, tem por finalidade fixar as condições necessárias à participação dos licitantes, ao desenvolvimento da licitação e à futura contratação, além de estabelecer um elo entre a administração e os licitantes. Esse deve ser claro, preciso e fácil de ser consultado. A licitação é um procedimento administrativo formal, indispensável aos procedimentos de compra, aquisição ou contratação de bens e serviços, em que a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, edital ou convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para esse fim. Então, o capítulo 1, princípios que regem o procedimento licitatório. Como já dissemos, a licitação pública é um instrumento consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 37, no inciso 21, que diz: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a Constituição de 1988 foi fundamental para a criação de novas leis no ordenamento jurídico e administrativo, dentre as quais a Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 93, que instituiu o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. A Lei 8.666 de 93 constitui um meio pelo qual o gestor público procederá à administração do erário na contratação de bens e serviços, optando pela melhor forma de aquisição, ou seja, pelo menor preço, prazo e qualidade, observando a necessidade do órgão público licitante quanto à descrição do objeto ou serviço de aquisição. Então, o procedimento licitatório deve observar os seguintes princípios, isso aqui é importante. O princípio da moralidade, comportamento escorreito, liso e honesto da administração. O princípio da impessoalidade, proibição de qualquer critério subjetivo, tratamento diferenciado ou preferência durante o processo licitatório, para que não seja frustrado o caráter competitivo desta. Legalidade, disciplina a licitação como atividade vinculada, ou seja, prevista pela lei, não havendo subjetividade do administrador. Princípio da probidade, estrita obediência às pautas da moralidade, incluindo não só a correção defensiva dos interesses de quem a promove, bem como as exigências de lealdade e boa-fé no trato com os licitantes. Princípio da publicidade, transparência dos atos da administração pública. Julgamento objetivo, vedação da utilização de qualquer critério ou fator sigiloso, subjetivo, secreto ou reservado no julgamento das propostas que possa elidir a igualdade entre os licitantes. Isso está no artigo 44 da Lei 8.666 de 1993. Vinculação, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Respeito às regras estabelecidas no edital ou na carta convite. Isso está no artigo 31 da Lei 8.666 de 93. Sigilo das propostas é um pressuposto de igualdade entre os licitantes. O conteúdo das propostas não é público nem acessível até o momento previsto para sua abertura, para que nenhum concorrente se encontre em situação vantajosa em relação
aos demais. Competitividade. O procedimento de licitação deve buscar o melhor serviço pelo menor preço. Então vamos para o capítulo 3. Modalidades, tipos e fases. As licitações possuem 6 modalidades. Quais são? Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. O primeiro, a concorrência exige requisitos de habilitação exigidos no edital. Na fase inicial, comprovados documentalmente. Esta modalidade ocorre quando se trata de concessão de direito real de uso, de obras ou serviços públicos, de engenharia ou não, na compra e venda de imóveis, bens públicos, licitações internacionais. A Lei 8.666 de 93, no seu artigo 23, define os limites de valores para esta modalidade, que aí nós vamos ver lá adiante que foi modificado esses valores. Mas como nós estamos dando uma pincelada, vamos citar como era no passado. Acima de R$ 1,5 milhão, R$ 1.500.000 para obras e serviços de engenharia. Acima de R$ 650.000 para compras e serviços de outras naturezas. A tomada de preços é a espécie que necessita de certificado de registro cadastral, CRC, ou seja, necessita comprovar os requisitos para participar da licitação até o 3º dia anterior ao término do período de proposta. O convite, a outra modalidade, não requer publicação de edital. Trata-se de uma contratação mais célere. Os interessados, sejam cadastrados ou não, são escolhidos e convidados em número mínimo de 3 licitantes. Os demais interessados que não forem convidados poderão comparecer e demonstrar interesse com 24 horas de antecedência à apresentação das propostas. No concurso, ocorrerá a escolha de trabalho científico, artístico ou técnico, com prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme o edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. A escolha do vencedor será feita por uma comissão julgadora especializada na área. A modalidade de licitação, denominada leilão, não se confunde com o leilão mencionado no Código de Processo Civil. Essa espécie licitatória versa sobre a venda de bens inservíveis para a administração pública, de mercadorias legalmente apreendidas, de bens penhorados, dados em penhor em direito real constituído ao bem e de imóveis adquiridos pela administração por dação, em pagamento ou por medida judicial. O pregão foi instituído pela Lei 10.520 de 2002 e versa sobre a aquisição de bens e serviços comuns, serviços cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. O decreto número 9.412 de 2018, que atualiza os valores limites de 3 modalidades de licitação: convite, tomada de preços e concorrência. Os valores alterados na Lei 8.666 de 93 foram reajustados em 120%, que corresponde à metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado de maio de 98 a março de 2018. Além da atualização, de acordo com a inflação, a medida visa aprimorar a gestão pública. Os novos valores terão como resultado procedimentos de compras menos onerosos, considerando-se o custo indireto de uma licitação em relação aos valores dos bens e contratações que são objeto dessas modalidades de licitação. Os valores estabelecidos ficam atualizados da seguinte forma: para obras e serviços de engenharia, modalidade convite até 330 mil, tomada de preços até 3,3 milhões e concorrência acima de 3,3 milhões de reais. Compras e serviços na modalidade convite até 176 mil reais, tomada de preços até 1,43 milhão e concorrência acima de 1,43 milhão de reais. Contratações por meio de dispensa de licitação também foram atualizadas. Nesse caso, os valores máximos são de R$ 33 mil
para obras e serviços de engenharia e R$ 17,6 mil para as demais licitações. Os limites correspondem a 10% do previsto na modalidade convite, conforme estabelece a Lei de Licitações no artigo 24. O Decreto 9.412 de 2018 se aplica a todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, uma vez que cabe à União exclusivamente legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação. Muitas pessoas confundem as modalidades de licitação com os tipos de licitação, porém ambos são distintos. Os tipos de licitação são os critérios de julgamento utilizados para a seleção do tipo de negócio mais vantajoso para a administração pública. Os principais são menor preço, melhor técnica e preço. Menor preço, quando a proposta mais vantajosa para a entidade pública é o menor preço. Melhor técnica, quando a proposta escolhida pela entidade pública é feita com base em características de ordem técnica. Técnica e preço consiste na proposta com o melhor custo-benefício, ou seja, um equilíbrio ponderado entre boas técnicas e bons preços para a administração pública. Maior lance, quando relacionado à venda de bens, o licitante que oferecer o maior valor pelo produto é o contemplado. As fases, a fase interna. Essa fase é que se concentram os atos que definirão os rumos da licitação, isto é, o planejamento da licitação. Identificam-se a necessidade, motiva-se a contratação, para então partir-se para a verificação da melhor forma de prestação, ou seja, a decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação da possibilidade da contratação direta como a melhor opção para a administração só urge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser adotadas antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão. Isso é o que diz o Acórdão 994 de 2006, plenário, relator ministro Biratã Aguiar. Ao dar início a uma licitação, a administração pública deve atentar para a existência de previsão orçamentária. Então, se vai fazer licitação, tem que primeiro ter orçamento. Então, previsão orçamentária. Fazer uma licitação sem recursos previstos é, no mínimo, ato de má gestão. A Lei 8.666/93 é clara no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 3º, ao prever que, parágrafo 2º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro do curso, de acordo com o respectivo cronograma. De acordo com o caput do artigo 38 da Lei 8.666/93, desde a abertura do processo administrativo da licitação é necessária a indicação dos recursos apropriados. No edital é obrigatório definir as condições para o atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, segundo o inciso 8º do artigo 40 da mesma lei. Também pelo inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 8.666/93, é preciso que o edital de licitações esteja acompanhado da minuta do contrato a ser firmado, onde, em cumprimento ao inciso 5º do artigo 55, há que ficar estabelecido o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. Daí decorre a jurisprudência de que se posiciona pela exigência de que o edital venha consignado da dotação orçamentária que dará suporte às despesas. Entretanto, é de se reconhecer que a Lei 8.666/93 tem como efetivamente grave
e passível de anulação a compra realizada sem a indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, consoante o artigo 14. Além da previsão orçamentária, a administração pública deve ter conhecido e definido quanto quer gastar com aquela contratação. Encontramos rica jurisprudência acerca da necessidade da realização da pesquisa de preços. Vejamos o posicionamento do Tribunal de Contas da União. A importância da realização de uma ampla pesquisa de preços no mercado é uma correta estimativa de custos e é inconsistente, pois fornece os parâmetros para a administração avaliar a compatibilidade das propostas ofertadas. Então, o preço estimado é o parâmetro que dispõe a administração para julgar as licitações e efetivar as contratações, e deve refletir adequadamente o preço corrente no mercado e assegurar efetivo cumprimento, dentre outros, os princípios da economicidade e da eficiência. Então, definir com clareza a exatidão, o objeto que vai atender a necessidade da administração é de grande importância para o sucesso da licitação. A modalidade de licitação não é definida aleatoriamente, ela será feita com base no artigo 22 da Lei 8.666/93. O pregão presencial possui diploma legal próprio, sendo a Lei 10.520 de 2002 encarregada das normas gerais da modalidade. Já o pregão eletrônico encontra-se regulamentado pelo Decreto 5.540 de 2005. Contudo, os preceitos gerais ditados pelas leis 8.693 e 10.520 deverão ser observados, bem como aplicados no que couber ao pregão eletrônico. Então, a importância do edital. Na obra de Adilson Abreu Dallari, encontramos a definição de edital em sentido amplo, segundo o que ensinou Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, definido como instrumento pelo qual se faz pública pela imprensa ou em alguns lugares apropriados das repartições certas notícias, fato ou ordenança às pessoas nele referidas e outras que possam ter interesse a respeito do assunto que nele contém. Elaboração do edital, o ato convocatório é atividade de elevada importância e deverá possuir amplo caráter de legalidade. O artigo 41 da Lei 8.666/93 prevê que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei. A impugnação do edital é um meio administrativo de contestação da legalidade das cláusulas do ato convocatório, que pode ser exercido pelo licitante ou por qualquer cidadão. Então, vamos agora para a fase externa. Nós estávamos na fase interna. A fase externa, a Lei 8.666 prevê no seu artigo 3º, parágrafo 3º, que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público seus atos, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até sua respectiva abertura. Com a publicação do edital, os interessados tomarão conhecimento da licitação e das regras da disputa e apresentarão suas ofertas. A habilitação tem como finalidade o exame de idoneidade jurídica, técnica e financeira da empresa que pretende com a administração pública contratar, de acordo com o previsto nos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666 de 93. Atendidos os requisitos de habilitação, o licitante terá suas propostas técnica e comercial analisadas. Essa etapa é regida pelos artigos 44, 48 da Lei 44 a 48 da Lei 8.666 de 93. Definido o vencedor, a administração pública procederá à homologação e à adjudicação da proposta, ato que antecede a formalização do contrato administrativo. A execução do contrato administrativo não fugirá aos olhos da administração, que por lei tem o dever de fiscalizá-lo, de acordo com os artigos 66 e 67 da Lei de Licitações. Então, essa é a primeira parte do nosso curso sobre licitações.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série Licitações e Contratos Administrativos. Inclusive, estamos produzindo mais vídeos dessa série e de outras séries que estarão disponíveis aqui no canal. Não deixem de comentar os vídeos, de se inscrever no canal, de deixar os seus likes. É importante para nós. Muito obrigado!